trabalhos bacanas foi pelas mãos dele que essa publicação, enfim, teve origem, pelo menos na ideia. Ele foi, enfim, uma pessoa que estimulou bastante para publicar o trabalho. A Vera Teles, que além de ter sido minha orientadora, né, a orientadora desse trabalho, essa é a minha tese de doutorado, né, enfim. A Vera também estava pilotando um projeto temático que apoiou, né, enfim, essa publicação. E, enfim, o SEM, todo mundo que está envolvido nisso, a Marta, todo mundo. Vou falar um pouquinho, assim, rapidamente aqui para vocês, apresentar um pouco o livro, contar um pouco da história dele, falar um pouquinho do que se trata, né, enfim. Como eu disse, é a minha tese, né, de doutoramento na USP, sob orientação da Vera. É um trabalho, na verdade, que, enfim, ele foi defendido em 2010, tem esse ato aí de 8 anos até a publicação. Mas a história dessa pesquisa, da pesquisa que deu origem a esse livro, ela começa em 2001, na verdade, quando eu entro num projeto de pesquisa que a Vera Teles estava coordenando. Era um projeto, o Zé César que está aqui também, você já estava nesse projeto, né? Você já estava há um ano, eu acho, nele, né? Eu entrei em 2001. É um projeto, enfim, que à época a ideia era trabalhar as relações entre cidade, trabalho e política. Então nós fizemos um trabalho de pesquisa em 8 lugares, 8 territórios, a gente chamava à época, né? Enfim, aqui de São Paulo, 4 na Zona Leste, 4 na Zona Sul. Digamos, o escopo geral dessa pesquisa era entender as transformações no mercado de trabalho, as reconfigurações urbanas da cidade. Essa pesquisa está começando no início dos anos 2000, mas ela ainda, digamos, é um reflexo de alguns temas que foram muito importantes ao longo dos anos 90, né? Então, reestruturação produtiva, né? Enfim, a mudança na composição do mercado de trabalho, as indústrias saindo de São Paulo, aumento do setor de serviço, desemprego, aumento da informalidade, etc. E, por outro lado, algumas mudanças na cidade, né? No urbano. Então, grandes operações urbanas, né, que aconteceram também ao longo dos 90, 2000, enfim, Faria Lima, Águas Espraiadas, Roberto Marinho, enfim, tem um aumento também nesse período, sobretudo na zona sul da cidade, né, das favelas, que é um fenômeno também desse momento. A chegada dos grandes equipamentos de consumo, não eram as redes varejistas, né, de comércio de Casas Bahia e tal, não sei o quê. Na verdade, eram os supermercados, né, era o Carrefour, era o Extra, era esse tipo de equipamento que estava chegando naquele momento. E a gente tinha uma mudança, digamos, na maneira de organizar a política nessas quebradas, né? Enfim, tinha uma mudança, digamos, tendo por referência, essa era a nossa referência naquele momento, né? Aquele período dos 70 e dos 80, de grandes mobilizações ligadas a um associativismo de bairro, ao sindicato, etc. Enfim, era uma pesquisa exploratória que lançou uma equipe grande de pesquisadores nesses lugares para fazer entrevistas de trajetória, para conversar com as pessoas, para estar nos bairros, para entender o que estava acontecendo. Uma pesquisa bem prospectiva, no sentido de tentar um pouco entender aquelas mudanças todas daquele momento. Mais ou menos, eu acho que foi em 2004, se eu não me engano, posso estar enganado, não preparei aqui a fala direito, mas acho que foi 2004, mais ou menos. O Paulo, é o personagem Paulo aqui da tese, ele estava num percurso prisional de 10 anos, mais ou menos, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e está saindo, né, da casa de detenção.
e escuta do pessoal lá, que tinha uns pesquisadores andando pelo bairro, querendo saber da vida das pessoas, querendo saber, fazendo entrevistas, recolhendo a história do bairro, etc. E então ele nos procura, por intermédio de um diretor do posto de saúde, que era um contato nosso lá do bairro, nos procura e diz, eu quero contar minha história. E era uma experiência, enfim, tensa, né? 10 anos preso. Ele estava querendo contar, ele tinha acabado de sair, ele estava querendo contar. E aí, são os grandes encontros, né? Eu acredito muito nisso, né? Enfim, são os grandes encontros. Foi um dos grandes encontros da minha vida. Encontramos Paulo, fizemos uma entrevista com ele, fizemos 2, enfim, até hoje, na verdade, estamos entrevistando Paulo. Esse ano nós fizemos uma outra passada de novo, ou seja, faz quase 20 anos que estamos conversando com ele. E para contar pedaços da vida dele, a gente tinha que conversar com os parceiros dele também. Então, o Paulo foi apresentando outras pessoas do bairro que contavam partes dessa história, dentro e fora das prisões, né? E aí fomos, então, abrindo a pesquisa, conversando com essas pessoas, e isso foi, digamos, trazendo para essa pesquisa inicial, Cidade, Trabalho e Política, um conjunto de questões que não era o que estava inicialmente programado para a gente fazer naqueles lugares, né? Então começou a entrar, claro, informalidade, por um lado, era tema da pesquisa, mas era um tema que tinha a ver com o mercado de trabalho, né? Com as questões do mercado de trabalho, ou seja, o que interessava para a gente era a política, segregação urbana, exclusão do mercado de trabalho, basicamente era isso. Não crime. Mas o Paulo foi, então, abrindo esse caminho para a gente, e a gente foi entrando e conhecendo as pessoas e conversando, e toda uma rede de interlocutores muito generosos nos receberam. Então, a partir mais ou menos de 2004, a gente foi seguindo essa rede, colecionando histórias. E, enfim, quando então, isso passa o meu mestrado no meio disso, eu não vou falar disso porque hoje a questão é esse livro. Quando chega em 2010, eu tenho que escrever, então já tinha, digamos, 9 anos que eu estava nesse lugar, em outros também, mas nesse especificamente, e uns 4 dedicados, uns 6, né, enfim, em 2004, seguindo essas pessoas e as suas histórias. E aí, bom, o que eu faço com esse material? Como é que eu organizo, né, essa coisa toda? E aí vem a proposta desse livro, né? Enfim, sobreviver na diversidade. Como é que as pessoas sobrevivem na diversidade? Isso, na verdade, essa expressão sobreviver na diversidade, só para ser... isso eu digo no livro, inclusive, é uma expressão que não é minha, é uma expressão do William da Silva, o famoso professor, fundador do Comando Vermelho. No início do livro dele, do 400 contra 1, esse livro que virou filme e tal, ele diz, né, eles nunca vão conseguir acabar com o CV, porque ele não se trata de uma organização, é uma maneira de sobreviver na diversidade. Isso sempre ficou na minha cabeça, né? Enfim, digamos, a maneira mais corrente de tratar esses temas do crime, da criminalidade, enfim, dos mercados ilegais, etc., sempre é pensada a partir da ideia de crime organizado, de organização criminosa, enfim, uma oposição, digamos, mais ligeira entre o Estado Democrático de Direito de um lado, o crime organizado do outro, e os seus enfrentamentos, os seus desencontros, enfim, essa coisa toda. O que ele estava apontando era uma coisa diferente. Ele está falando, é uma forma de sobreviver na diversidade, é uma outra coisa. Então, aqui nesse livro, eu vou tentando um pouco desdobrar esses sentidos, né, dessa maneira de sobreviver na diversidade. E, sobretudo, eu acho, não vou ficar falando muito, enfim, mas só para dar uma ou outra chave do que tem aqui dentro, né, enfim. Sobretudo a partir de 2 elementos, é o subtítulo dele, na verdade, né, mercados e formas de vida, né, enfim. Ou seja, o que é sobreviver na diversidade em relação ao trabalho que as pessoas fazem,
ou seja, trabalho legal e ilegal, enfim, uma certa inserção nos mercados informais e legais urbanos, né, enfim. E que tipo de vida que sai dessa experiência. Eram as duas questões que, digamos, vão um pouco atravessando esse livro, são, digamos, a parte empírica, né, enfim. Tem 3 cenas, é uma birosca, uma linha de pirueiros que depois vira uma cooperativa de vans e uma biqueira, um ponto de venda de drogas. Então, são 3, digamos, pontos de observação, que também são 3 pontos de inscrição dos mercados informais ou ilegais, urbanos, enfim. Enfim, pequeno parênteses, né? Enfim, a gente tinha, nesse grupo de pesquisa, a gente tinha uma coisa que, enfim, que é muito preciosa, que eu carrego comigo como experiência, né, de pesquisa, que era um trabalho efetivamente coletivo, né? A gente se encontrava toda semana, fazia pesquisa de campo toda semana, discutia as entrevistas, todo mundo junto. A gente tinha um dispositivo metodológico que permitia que as entrevistas feitas nesses vários lugares da cidade pudessem ser cambiáveis entre toda a equipe de pesquisa, independente do tema que cada um estivesse pesquisando, mas que isso pudesse circular. E a gente conversava muito, né? Era um coletivo sem ser nomeado como tal. Era prático. A gente fazia, a gente não sabia nem porquê, porque a gente, inclusive, não tinha preocupação propriamente acadêmica e muito menos de produção acadêmica, né? Enfim, a gente fazia porque a gente achava que era importante entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E além do trabalho, dessa maneira de discutir, né, enfim, o nosso material de pesquisa, a gente também tinha um grupo de estudos bastante importante, foi muito importante para mim. Uma das coisas que um dos autores que a gente leu muito foi o Michel Foucault, e especificamente, digamos, para isso aqui, o conceito de legalismos do Foucault era central por fazer algumas, digamos, deslocar a maneira de descrever, de contar, de entender, né, esses mercados e essas formas de vida, né, enfim. Então, essa parênteses era para chegar aí, né, enfim. Então, uma coisa que é fundamental aqui para pensar, digamos, esses mercados, esses ilegalismos, né, esses mercados ilegais, informais e tal, era, em primeiro lugar, descrevê-los, pensar sobre eles a partir da sua relação com as formas de controle, com aquelas instituições, aquelas pessoas, aquelas entidades que, digamos, deveriam reprimir, controlar ou regular esses mercados, né? Ou seja, não oposição, né? Crime organizado, Estado de Direito, mas pensar as relações entre essas coisas. Então, por exemplo, do ponto de vista, né, do que eu conto aqui da biqueira, né, do ponto de venda de drogas, a tentativa era de descrever o funcionamento daquela forma mercantil nas suas relações com a polícia, por exemplo, nas suas relações com a delegacia de polícia de referência, com o batalhão de referência do bairro. Então, você tinha, digamos, enfim, uma prática, né, de pagamento. Eu chamei aqui de alvará de funcionamento, porque funcionava mais ou menos como um alvará formal, digamos, ou seja, uma autorização, né, o pagamento para uma autorização, que nesse caso era ilegal, mas era uma autorização de funcionamento da venda sob certas condições. Isso que eu chamei de alvará. Então, eles pagavam semanalmente para a delegacia do bairro, para que ela extralegalmente autorizasse o funcionamento do ponto de venda de drogas. Outras partes da Polícia Civil e outras partes da Polícia Militar também estavam envolvidos em outro tipo de proteção, né, ao mercado de proteção, que tinha a ver com o sequestro das pessoas que estavam trabalhando ali dentro. Então, enfim, eles faziam as chamadas invasões, né? Eles entram, não é exatamente para apreender droga ou para prender ninguém, é para sequestrar alguém cuja liberdade está condicionada ao pagamento de um resgate, né? Enfim.
enfim, isso são algumas coisas mais ou menos episódicas para, no caso dos pirueiros também, enfim, o percurso que eu estava até falando, né, antes aqui, eu tive a sorte, na verdade, de poder acompanhar ali mais ou menos o desenrolar desse setor, digamos assim, né? Setor não é a melhor palavra, mas desse setor que foram os pirueiros. É uma história muito louca, porque começa a explosão dos pirueiros na cidade começa com a gestão Maluf. O Maluf ele privatiza a CMTC. A Erundina tinha estatizado. O Maluf privatiza. Quando ele privatiza o contrato, né, surge a agência regulatória, que é a SPTrans. A SPTrans é uma agência reguladora, né, instrumento de governo tipicamente neoliberal, né, enfim, terceiriza a operacionalização do sistema e controla ele regulando. E no contrato que foi feito, não vou entrar no detalhe aqui, enfim, as grandes empresas de ônibus acabaram se concentrando nos grandes corredores e os trajetos bairro-bairro acabou formando os buracos. Então, os pirueiros eles entram nesse espaço, porque as pessoas precisavam sair das casas para chegar nas grandes avenidas. Então, os pirueiros faziam esse trajeto bairro a bairro, e isso dura, digamos, gestão Maluf e Pita, né, enfim. E os pirueiros eles são derrotados na gestão da Marta, por um lado, um processo violento, né, de criminalização deles, né, enfim, não sei se vocês lembram, na época eles falavam a máfia dos pirueiros, a guerra contra o transporte clandestino, enfim, a polícia entrou para fazer o controle naquele momento desse pessoal, vários conflitos, manifestações, enfim, tiroteios, carreatas e não sei o que, né, no enfrentamento. Mas a Marta, no caso, ali fez uma jogada que eu acho que foi uma das jogadas mais inteligentes da administração municipal aqui de São Paulo, que foi a implementação do bilhete único, que foi que acabou com os pirueiros, de fato, né? Enfim, é um momento que as vantagens do transporte clandestino, era mais barato, fazia esses trajetos mais curtos, trajetos alternativos, etc. As vantagens vão caindo, porque com o bilhete único você cria outras estratégias de circulação na cidade. Só que para você poder usar o bilhete único, você precisa da catraca eletrônica, o dispositivo eletrônico, né? Esse dispositivo ele age no sentido de que você precisa ter ele para que ele ofereça isso. Então você teve o processo de formalização dos pirueiros, agora convertidos em vans, tem o processo de licitação, enfim. Ali eu não posso dar referência, mas enfim, isso naquele lugar tinha a ver com uma rede político-partidária importante, porque eles fatiaram, né, a cidade em 8 regiões, né? São 8 regiões com 8 cooperativas responsáveis por cada região. Ali, naquela região, era uma cooperativa bastante importante, politicamente orientada, etc. Enfim, estou contando a história dos pirueiros, na verdade, enfim, não devia, enfim, está no livro, mas é para dizer que, por meio do conceito de legalismos do Foucault, a ideia era trabalhar esses mercados nas suas relações com as formas de regulação, de controle e de repressão dos mercados ilegais. Acho que isso é uma das coisas fortes que vem dessa tese aqui, que é tentar oferecer um instrumento analítico e uma demonstração empírica de como que, não é só falar, né, enfim, mas como que essas relações se estabelecem em cada um dos casos, né? Enfim, como que os mercados ilegais eles operam, né? Enfim, um pouco essa ideia forte. Por outro lado, para não ficar esticando, acho que não quero ficar. Se vocês quiserem conversar, depois a gente conversa, enfim, para entrar mais no detalhe. Mas por outro lado, tinha uma questão que era fundamental ali também naquele momento, que era digamos, tem a ver com as formas de vida, né? Eu explorei aqui né, a figuração da ideia de guerra e de guerreiros, também é uma inspiração Foucaultiana, isso inclusive, né? Enfim, a grade de legibilidade da guerra para se pensar as relações sociais, mas na quebrada se falava, né? Enfim, a guerra são os guerreiros, enfim, essa grade de legibilidade da guerra, enfim, de pensar as relações sociais a partir do enfrentamento,
do conflito social estava presente e dizia respeito à maneira como eles lidavam com as suas vidas, né? Enfim. Então, o que é essa vida vista como guerra? Quem são esses guerreiros? E, sobretudo, quais são o que é considerado valioso por esses guerreiros, né? Enfim, então tem uma categoria do proceder, que eu já vinha trabalhando desde o mestrado. Na verdade, é uma coisa que eu vinha tentando entender, né? A maneira de fazer o certo, né? Enfim, que aparecia com muita força, né? Naquele momento, né? Nesse contexto de guerra, nessa vida dos guerreiros, etc. Contexto, digamos, contexto da época é o seguinte: a gente está na metade dos anos 2000, o momento em que, digamos, a queda da taxa de homicídios em São Paulo ela tá muito acentuada. O governo do estado de São Paulo dizendo que a expansão do parque penitenciário para o interior, a modernização da polícia, etc., é o que estava fazendo essas taxas caírem. E tinha, aí não sou só eu e nem a Vera, mas aí tem o Gabriel Feltrão, o Adalton Marques, a Karina Biondi, tinham pessoas que estavam em campo naquele momento e que estavam tematizando essa questão do proceder, que é uma coisa relativamente simples, quer dizer, bom, essa queda da taxa de homicídio ela não tem a ver exatamente com esse horizonte policialesco gerencial do governo do estado de São Paulo, um aprisionador policialesco gerencial, etc., mas tem a ver com uma dinâmica interna do crime também. Tem uma dinâmica interna do crime que está produzindo isso aqui. Adalton Marques escreveu um livro belíssimo sobre isso, né, o mestrado dele, enfim. Era um debate à época que era... Hoje em dia, digamos, as pessoas já podem falar com mais tranquilidade. Digamos, a discussão mais hegemônica já nos concedeu a etiqueta da hipótese etnográfica, ou a hipótese PCC, ou sei lá o que, entra como uma das variáveis, digamos. Mas naquela época, não. Naquela época, inclusive, antes de 2005, dos crimes de maio e entre aspas, os ataques do PCC, as mega-rebeliões um pouco antes também, antes disso, isso tem que ser dito, né? Porque esse livro também é um testemunho de um certo campo de debate da época, né? Enfim, antes disso, as pessoas não discutiam PCC na academia. A gente ouviu várias vezes falando que era lenda urbana, que não existia, que era um negócio exagero. Ou efeito da repressão, enfim. E a gente estava tentando levantar essa questão, né? Enfim, tem uma forma de vida que funciona a partir do conflito, da guerra, etc., e ela produz, digamos, um conjunto ético, político, né? Uma maneira ética política de dirigir as condutas das pessoas. Isso não está, digamos, inscrito só no crime, né? Enfim, o proceder ele é mais difuso, digamos assim. Aparece no rap, aparece, enfim. Hoje em dia já tem um monte de pesquisa sobre isso, né? Baloeiro, pichador, não sei o quê. Isso aparece. E tem essa regulação que vai se fazendo ao redor dessas questões, né? Enfim. Então, digamos, mercados e formas de vida. É um pouco por aí que a coisa foi sendo construída. A primeira, só para eu fechar a coisa, né? Enfim, a primeira, essa tese ela é dividida em duas partes, né? Eu comecei falando da segunda parte. A primeira parte dela, que é uma parte, digamos, menos empírica, né? Ela tinha a ver com a tentativa de construir uma perspectiva muito assentada, né? Enfim, nas leituras que a gente estava fazendo do Foucault, um instrumental teórico conceitual para pensar essas questões que eu falei primeiro de maneira mais empírica, né? Ou seja, não separar a cidade legal da cidade real, ou, enfim, o Estado e crime, ou, enfim, o arsenal da sociologia urbana, que era o que naquele momento a gente estava utilizando para falar sobre essas coisas, ele era extremamente dualista, bipartido e normativo. Mas mais do que isso, né, enfim, para além do limite que ele tinha em si,
me parecia mais... a estratégia não é uma estratégia crítica da sociologia, ou seja, não é um academicismo puro e simples, né? Enfim, não é fazer uma discussão teórica sobre a sociologia urbana, mas me parecia que esse arsenal da sociologia urbana, ele ajudava mais a entender como é que a gestão urbana estava sendo feita do que como a gente deveria olhar para essa relação entre gestão urbana e vidas periféricas, digamos assim, né? Então, a tentativa era de deslocar um pouco esse instrumental que foi sendo construído, a sociologia urbana, para torná-lo objeto de entendimento de certas práticas de governo. Um pouco isso, o esforço, digamos, analítico dessa primeira parte. E eu acho, enfim, é uma parte longa, mas eu ainda hoje, enfim, continuo trabalhando nessa perspectiva, continuo mexendo com coisas que vão nessa direção. Então, eu mantive quase tudo inteiro. O que vocês têm aqui é praticamente a tese. Uma melhorada no português, porque na época da defesa está correndo. Enfim, eu já não escrevo muito bem. Correndo, então, é difícil. É a tese. Tem 2 acréscimos importantes, que é, primeiro, a belíssima apresentação que a Vera faz. A apresentação que a Vera faz do trabalho é muito interessante, vai pontuando essas questões todas, parte do que eu falei aqui para vocês. E tem uma coisa que eu também queria dizer, que é a orelha do livro. Quem escreveu foi o professor Michel Miss, da UFRJ. Não saiu, infelizmente, foi um descuido, não saiu o nome dele ali. Então, digamos, o que está escrito aqui não fui eu que escrevi como autoelogio. Foi uma gentileza, eu agradeço o Michel de ter feito, apesar de não ter saído o nome dele, mas eu sempre gosto de falar em público que enfim, o crédito é dele, o demérito é meu. É isso aí, gente. Obrigado. Então, não sei se vocês querem conversar aqui, ou, enfim, fazer perguntas, ou discutir, ou, enfim, não sei. Se vocês quiserem, eu estou aqui, estou à disposição. Senão... Oi, eu sou o Ricardo. Eu queria te perguntar, Daniel, sobre esse cotidiano do mercado agora, depois dessa primeira ação dentre outras, né, mas essa mais incisiva do governo federal, levando os militares para o morro, né, e as UPPs, elas regredindo, né, acabando com as UPPs, né, essa política das UPPs. Eu te pergunto isso porque quando Temer fez essa ação, ele disse que ia ser um grande negócio. E aí ele falou que... aí tem 2 lados, né? Grande negócio porque manter um exército em campo precisa de um investimento muito forte, então é muita grana que rola ali, né? Mas, para além disso, o outro negócio, que é manter o que já subiu das empresas, desse mercado legal, entre aspas, né, que se mantém, e essa é a minha pergunta, será que vai se manter ou vão descer, ou qual que vai ser a relação do cotidiano, do dia a dia do mercado? Eu fiz uma pesquisa em Heliópolis, no doutorado, na Faculdade de Saúde Pública. Eu estudei essas clínicas médicas populares que entraram nas periferias de São Paulo de 2012 para cá, quando profissões do tipo advogado, médico, começaram a ter entrada muito forte na região metropolitana de São Paulo. E eu estudei uma clínica em específico lá, que ela era uma clínica regularizada, o padrão do que eu já conhecia como doutor consulta, né, e tal. E eles tinham uma relação, que inclusive eu discuti um pouco,
que era uma espécie de mercadoria política, que eles faziam uma relação com a associação independente que tinha em Heliópolis, que a associação mandasse clientes para eles, eles davam 5% de cada cliente que fosse na clínica. Espalhavam faixas nos postos, nos hospitais, né? Heliópolis é super bem protegido pelo SUS, né, e tal, e espalhavam faixas anunciando essa clínica particular lá. Então, uma relação com o mercado super naturalizada, normal, entre o ilegal e o legal, mas com essa inovação, que eu acho que não só no Rio, mas acredito que em São Paulo vai se fortalecer muito, né, esse tipo de ação mais bruta, como vai ser o cotidiano? Então, Ricardo, está funcionando isso aqui? Tá. Então, Ricardo, não sei. Não sei. Tem que ver, né? Enfim, o que vai acontecer. Como é que eu posso te responder, ou pelo menos continuar a conversa? Não sei se eu te respondo, né? Porque é uma pergunta difícil. O que eu acho é o seguinte, falando um pouco da pesquisa, né? Enfim, de como é que eu vejo a coisa. No fundo, você está falando e agora, né? O que vai acontecer daqui para frente? O momento que isso aqui, que a gente estava em campo, o que a gente estava vendo aqui, tem uma coisa que eu já falei outras vezes, mas enfim, a imagem que eu tenho dessa passagem dos anos 90 para os anos 2000 é mais ou menos a seguinte. Do ponto de vista bem micro, na verdade, enfim, que eu acho que talvez ajude a pensar o que em escalas maiores, digamos assim, está acontecendo. É um esquema que funcionou em São Paulo, e funciona ainda, só que de uma outra maneira, pelo menos desde os anos 70, passando a década de 80 inteira, que eram os grupos de extermínio, os esquadrões da morte, e o que era isso? O que era isso? Na Quebrada, isso aí era o seguinte, são as 300 narrativas que a gente pegou. A imagem, pelo menos para mim, que fica é o seguinte, é o carro de polícia na frente da padaria. O carro de polícia na frente da padaria, que é onde vai ter a reunião do Conseg depois, nos anos 90. O que é o carro de polícia na frente da padaria? O carro de polícia na frente da padaria é uma aliança entre, digamos, para usar o conceito do Machado, uma burguesia favelada, os comerciantes da padaria, açougue, o mercadinho, são os caras que são um pouco mais ricos ali, com a polícia. Essa aliança. É uma aliança que funciona de forma legal, vai ter o Conseg lá em cima da padaria, mas funciona de forma ilegal também, que é da onde vem os grupos de extermínio, os famosos pés de pato, naquele momento. São os caras que, digamos, é o autoritarismo, é o formato quebrado do autoritarismo socialmente implantado, se você quiser, né, no formato brasileiro. Então, são os caras que vão fazer o serviço de proteção dos negócios e, eventualmente, pegar aquela pessoa em cima, o cara que roubou o negócio, o cara que fez uma coisa errada, o cara que tem uma aparência diferente, o cara que fuma maconha, o cara que tem cabelo não sei o quê, e bababá. Foi isso que foi acontecendo ao longo dos anos 80 em São Paulo. Quando chega nos anos 90, falando do ponto de vista da Quebrada, não estou falando de... A história prisional ela tem uma dinâmica mais ou menos própria, isso aí se encaixa no final dos anos 90. Mas a história na Quebrada, o que acontece é que tinha um pessoal que era, digamos, à margem da margem, que estava ali, e que era alvo disso aí, que de repente começa a se organizar. Era um pouco isso que eu estava falando, quando eu estava falando de formas de vida. Né? E vão para o enfrentamento. Então, os anos 90, até um certo momento dos anos 2000, para mim, tem a ver com essa galera batendo de frente. E, enfim, é o que todo mundo conta. Isso acontece de maneira parecida em vários lugares de São Paulo. A morte de vários pés de pato, a caça aos grupos de extermínio e tal. Isso está acontecendo ali naquele momento. Está acontecendo naquele momento. Como eu falei, depois do início dos anos 2000, isso se encaixa com uma história prisional, e aí tem a potência que a gente sabe que tem. E, enfim. Acontece que, trabalhando também um pouco, pensando junto com você, certo?
Acontece que parte dos problemas disso aqui, das mediações que foram feitas depois, nos anos 2000, tem a ver com, digamos, um trabalho que normalmente eu chamo de zeladoria, entendeu? Uma espécie de zeladoria que se fez. A gente fala assim, os debates, não sei, é um trabalho de zeladoria muito fino. É briga de marido e mulher, é som alto, é história de corno, é um que atravessou o negócio do outro, é não sei o que, não sei o que. Isso é impossível, entendeu? De se manter dessa maneira. Um dos caras lá, que se chamava de prefeito, inclusive, veja a nomeação dos moradores, dos prefeitos, ele não gostava de passar lá na frente porque ele era demandado o tempo inteiro. Né? Não tem como você segurar isso. Ao mesmo tempo, os negócios dele estão indo para outro lugar, ele está fazendo outras coisas, entendeu? Ele não... Mas aí tem esse subterrâneo, entendeu? Que continua correndo do autoritarismo socialmente implantado. Eu acho que isso foi, de alguma maneira, reativado. Ou seja, o carro de polícia vai voltar para frente da padaria. Entendeu? Vai voltar para frente da padaria. Só que eu acho que agora o pau vai comer mais feio. Porque o carro de polícia na frente da padaria dos anos 80 já não é mais o de hoje. A padaria já não é mais a mesma de hoje, tá certo? E o crime também não é mais o mesmo dos anos 80. Entendeu? Então, apostar nessa via, eu entendo, há uma demanda por ordem, né? por ordem mesmo, né? Enfim, é isso. Mas apostar nessa via, e nessa via do enfrentamento, para mim, me parece que vai conduzir ao que pode ter de mais letal, ao que pode ter de pior, entendeu? Porque reativa uma lógica perversa das alianças que se refazem, e, por outro lado, num contexto que já não é mais o mesmo, que é um contexto muito mais complicado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, as pessoas estão mais armadas, as pessoas estão mais organizadas, as coisas elas estão funcionando, de todos os lados eu estou falando, tá? Não é de um lado só. Então, o potencial explosivo desse negócio aqui em São Paulo é enorme, eu acho. São Paulo tem uma das taxas de homicídio, se não é a menor, é uma das menores do Brasil. Isso, assim, para mim é muito claro que isso tem muito pouco a ver com o trabalho que foi feito pelo governo do Estado. Tem a ver, mas não tem muito pouco, tem a ver com esses arranjos que se fizeram no fio do bigode. Né? E isso aí, isso é frágil como tudo, entendeu? Então, para reativar, e se já não está reativando, né, enfim, uma coisa muito perversa, muito complicada, entendeu? Nesse horizonte que se aproxima da gente aí, né, a partir do ano que vem, que já vinha sendo feito, né? Quer dizer, veja, tem algumas coisas que também não é que tudo vai mudar, né, agora, e já estava sendo, muitas coisas já vinham sendo feitas, né, enfim. Então, você já tem, por exemplo, o fenômeno dos massacres em São Paulo é muito menos visível do que no Rio. Fala-se pouco, ou menos, aqui em São Paulo do que no Rio. Mas eles acontecem. Seja naquele formato de que os caras chegam no bar, separa, né, enfim, uns e outros, e fuzila, meio que a torta é direito, seja com o auxílio de escuta ilegal, e depois indo em alvos precisos, né? Enfim, a gente tem essas histórias, né? Barueri, Operação Castelinho, não sei o quê, que é o que a Rota faz, vamos dar o nome aos bois mesmo, entendeu? Porque não pode usar aquilo, porque a prova é construída ilegalmente, mas aí depois vai atuar extralegalmente também na resolução. Então, isso já vem acontecendo, ou seja, eles já estão querendo botar o carro de polícia na frente da padaria de novo, já faz muito tempo, na verdade. Agora eu acho que é uma janela de oportunidade de potencializar esse negócio, que já está em São Paulo, isso já tá em curso, na verdade. Né? Não vai ser o Dória, ou o Coiso, ou sei lá o quê, que vai começar. Na verdade, enfim, tem uma história de longa duração, digamos, que vem sendo reativada, né? Foi sendo reativada, ao longo dos 2010, sobretudo, e que agora vai ter um respaldo muito maior. Então, assim, eu acho uma bomba, entendeu? Eu acho uma bomba. Eu acho que é um negócio assim, acende o pavio e vê o que vai dar. Eu acho que é isso. Sei lá. Não sei se eu respondi direito a tua pergunta, mas, enfim, é um pouco isso que me vem quando ouvindo você falar, né? Enfim, é um pouco isso que me vem na cabeça, enfim, a maneira como eu estou vendo as coisas agora, assim, para o futuro, né? Enfim.
Eu queria saber como é que foi a devolutiva dessa pesquisa para a comunidade que participou, as pessoas, o próprio Paulo, como que está sendo hoje esse acompanhamento atual, inclusive no sentido de se apropriar. Você disse que tem, inclusive, um capítulo inteiro falando sobre a geração de instrumentos de aprimorar a gestão urbana, enfim, construção de políticas públicas. E como que as pessoas que participaram da pesquisa podem também se apropriar desse instrumento para, enfim, participar ativamente da construção dessas políticas públicas de gestão urbana. Olha, são duas coisas, né, que eu acho que eu tenho que te responder. A primeira enfim, uma coisa que me deixa muito feliz, quer dizer, o Paulo leu o livro e, segundo ele mesmo, ele gostou. Diz que está circulando lá o livro, que o pessoal está lendo. E, enfim, eu e Vera, a gente está para fazer, eu acho que em breve vai sair um outro livro com outras histórias que não deram para ser contadas aqui, nem no livro que ela publicou à época, que ela publicou a livro docência dela, mais ou menos no mesmo período, no mesmo ano, inclusive. E saíram esses dois livros, mas a gente está querendo, tem algo que a gente deve a eles ainda, de ser dito. E sobretudo ao Paulo, que tem uma parte da trajetória dele aqui, mas a gente precisa fazer uma coisa a mais. Eu estava falando, né, dos grandes encontros. Os grandes encontros, eles têm consequências, né, enfim. Agora, enfim, eles têm mais ou menos a minha idade, por volta dos 40 anos, já têm filhos, netos, enfim. A gente acompanhou essa parte, né, da vida deles, eles acompanharam a nossa também. Então, acho que é uma relação muito legal, enfim, que se criou e uma leitura importante dele, e dele ter dito que ele achou, que ele gostou, enfim, que ele falou que leu de uma vez, assim, enfim. Agora, a questão, e inclusive eu tinha, até convidei ele para estar aqui, enfim, vai ter em outros momentos também, mas a questão é que, e aí eu entro um pouco na tua segunda pergunta, porque, digamos, a conexão com a gestão urbana é um pouco diferente, digamos assim, né? Então, quer dizer, eu acho que eles participam da gestão urbana, mas digamos, não da maneira mais institucional, digamos assim, né? Então, acho que se a maneira como esse livro pode ter impacto nessa área também, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Ou seja, é o que o Ricardo está falando, as coisas são todas misturadas, né? Enfim, na quebrada é tudo muito misturado, né? Enfim, não tem, digamos, tem os políticos, tem o crime, tem, enfim, os evangélicos, tem, enfim, sei lá, o Conselho Tutelar, tem as ONGs, enfim, tá todo mundo ali, né? E todo mundo se conhece, e todo mundo circula. Uma vez que você está ali, você conhece o lugar, os repertórios, eles podem se misturar ou não, mas circula, pelo menos, né? Circula. Então, digamos, eu acho que a circulação desse livro tem um pouco a ver, né, com isso, né? Enfim, talvez circule, mas de maneira mais ou menos indireta em relação a isso, né? E a maneira como isso vai ser apropriado para isso também, eu acho que é um pouco indireto, digamos assim, né? Porque não são, enfim, não são funcionários da prefeitura, isso que eu estou querendo dizer, né? Então é uma outra relação, né? Apesar de que a prefeitura se faz pela presença dessas pessoas também, né? Enfim, senão também eu começo a me complicar, se eu começo a dar muito detalhe, mas mas enfim, é isso, né? Enfim, como é que as políticas, né, urbanas elas acontecem nesses lugares, né? Enfim, aí eu acho que esse livro circula meio que no caminho inverso do que
normalmente se faz quando ele é direcionado para a gestão pública, né? Talvez seja pelo caminho inverso. Na melhor das hipóteses, né, que eu estou querendo dizer. Não sei se eu estou claro, mas é que eu não queria também ficar expondo ninguém, né? Enfim. É isso. É isso? E vai encher o saco, se der. É o seguinte, é complicado, né? Mas eu queria que... É difícil falar sobre isso, eu sei que você vai achar difícil também, mas é o seguinte, eu conheço bastante seu livro, você sabe disso, porque a gente trabalhou junto anos, na verdade esse trabalho é um trabalho teu, mas eu acompanhava muito de perto, né, a redação dele e tudo. E aí, assim, foi legal a maneira como você deu historicidade para a questão, né? Porque você falou, bom, essa maneira de viver, no fundo é isso, teve muito a ver com as possibilidades de uma sociabilidade de alguma maneira democrática nas periferias, né? Com todos os problemas, né? Mas foi um arranjo possível no mundo virado do avesso, que é o mundo da periferia, né? O mundo da quebrada é um mundo virado do avesso. Ainda assim, o refluxo das formas de extermínio que eram disseminadas no período autoritário permitiu alguma arbitragem. E no que é delicado nessa arbitragem, né? Porque o tempo inteiro a vida está implicada e a morte também está presente, mas conseguiu-se algum termo, algum nível de mediação, né? E tornou possível que essas formas de vida tivessem algum lugar, mesmo que fossem brutalmente criminalizadas, expostas a sequestro, a formas de violência, mas essa violência ainda estava um pouco mais mediada. E aí você correspondendo ao Ricardo, diz assim, bom, e agora, né, dizendo o seguinte, bom, ainda assim, o tempo inteiro, essas formas mais ou menos mediadas estavam sendo questionadas pela velha matriz do extermínio, explicitamente isso. E, aparentemente, o que nós todos presenciamos recentemente é um crescente, né? Esse movimento que era um pouco subterrâneo, é o que você disse, em São Paulo tem várias chacinas acontecendo, assassinatos e tal, mas isso não aflorava. De repente, isso aflora de uma maneira outra, né? Que é a maneira da opinião eleitoral. É muito curioso como é que os mecanismos de produção de realidade pelo discurso encontram caminhos subreptícios, né? Que não são evidentes, dão votos e tal. Agora, de toda maneira, essa ordem que, ainda assim, com todas as mediações, permitia à polícia e às autoridades, não é só a polícia, tem política, tem um monte de coisa, essa ordem que permitia às autoridades alguma forma de extração de riqueza, conformação de relações assimétricas de poder, sei lá, ela vai ser abalada, né? Então como se diz, o partido da ordem, esse partido da ordem que está crescendo e tal, ele está assumindo o risco de romper esses acordos, acreditando que ele pode avançar, mas pode dar errado isso, né? Como será que... De onde vem essa escalada? Para mim, eu tenho uma dúvida real mesmo. Assim, de onde vem essa crença dessas autoridades de que eles podem ganhar mais, indo para o embate? Sabe assim? Eu não consigo conceber isso aí, porque, para mim, esse arranjo era tão aparentemente satisfatório para reproduzir uma certa maneira de viver mal na periferia. No fundo é isso, né? Viver no limite da morte, mas viver. E agora eles vão bancar a retomada da morte, como política, né? Porra, que risco enorme, né? E eles estão... não são eles. Uma parte importante da sociedade está disposta a bancar esse risco.
às vezes de forma meio inconsciente, tá? Não é só as autoridades, pô, os caras têm legitimidade, foram votados com esta plataforma, né? É assustador, assim, como é que uma sociedade decide de maneira meio blasé, meio assumir esse risco, né? Enfim, não é resposta, não tem como te responder, né? Enfim, eu não sei também. Mas sei lá, pensando aqui, né? Algumas das coisas que você falou. Eu acho que a gente não entende exatamente, a gente não entende completamente, né? Quem são, quem é que está se mexendo, ou o que está, aonde esse partido da ordem tem um programa, tem um projeto, a gente não sabe isso ainda, né? Eu acho que talvez não, né? Enfim. E bom, o risco que se corre é justamente de desmontar isso completamente. Agora, isso foi sendo feito, né? Enfim, é porque quando a gente pensa essa história, enfim, essa história dos anos 90 para os anos 2000, a gente pensa uma coisa, né? Mas são muitas coisas. Veja, o que significa essa passagem? Significa a passagem, né, digamos, no espectro político-ideológico, do malufismo derrotado, reconvertido em tucanagem, né? O PT ele foi um pouco... E todo mundo jogando, né? Enfim, todo mundo jogando, né? Esse jogo aí, né? Enfim. E é isso que está caminhando, é por dentro disso que se fez, aqui em São Paulo, né? É por dentro disso que se fez. Então, talvez, né, porque eu sempre tento pensar do ponto de vista assim, mais menor, do ponto de vista menor, porque toda isso que você falou, da extração, porque eu tenho essa mesma maneira de ver, né? Enfim, é extração. É uma disputa política, esse negócio de legalismo, que eu estou falando da relação do Estado com o crime, não sei o quê, tem a ver com extração. Como é que se extrai essa riqueza? Pelos serviços públicos, pelos mercados, enfim, por essa série de pontos de inscrição, né? E eles estão sendo disputados, na verdade, né? Talvez esteja... o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que o impacto que isso vai ter é desigual, na verdade, né? Enfim, é desigual, porque tem esquemas que não vão mudar e tem outros que vão, né? Enfim, eles querem tomar tudo, na verdade, né? Enfim, são os vários esquemas, né? Enfim, porque é lixo, é transporte, é água, são comércio, é a entrada de empresas, é os hospitais, é não sei o quê, são vários, cada esquema desse é um esquema diferente, né? Se a gente conseguir, o que eu acho que dá para fazer uma cartografia, uma parte dessa cartografia já foi feita, o que está na mão de quem, né? Enfim. E aí talvez, ao longo do tempo, a gente consiga ir vendo, na verdade, né, o que esse negócio que está por vir, aonde que ele vai incidir mais ou menos e como. Né? Agora, por outro lado, tem isso que você está falando, que, enfim, isso seria dizer, é uma continuidade. Mas, por outro lado, enfim, você dá tanta força assim, para a polícia, sem nenhum constrangimento, né, ou controle externo, também é uma coisa que pode fugir do controle, né? Porque não dá para dizer também que o que acontecia nos anos 80 era totalmente harmônico. É uma loucura. E tem uma coisa que é assim, que digamos, aí são outras formas de vida, digamos assim, né? Que são essas formas de vida ligadas à produção do extermínio mesmo, né? Enfim, talvez seja isso que eles querem reativar e se for, é isso que a gente vai passar, né? Enfim, é isso que a gente vai passar. É isso que a gente vai passar. Na verdade, assim, você tem, né? Você já tem alguma coisa nessa direção. Eles querem retomar isso com o pulso firme. Sei lá, eu vejo assim que é uma tentativa de centralizar a coisa, entendeu? Centralizar. Mas não na forma do crime, entendeu? Na polícia. É centralização. Centralização do poder. Não sei se isso é possível, né? Enfim, porque é o que eu estava falando. Também do outro lado, agora o chicote vai estalar mais forte também, né? Então, não é que a coisa já está ganha. Desse lado, né? O que a gente sabe é que... o que a gente sabe não, o que eu acho que é provável
é ter uma coisa que vai aumentar, né, em termos de mortes, né, enfim, porque vai ter enfrentamento o tempo inteiro, né, enfim. Agora não sei, né, enfim, não sei. Então, tem várias... a coisa está mudando muito rápido. Está na hora de relançar uma pesquisa exploratória, para situar tudo de novo. Entendeu? Porque eu acho que a narrativa chegou num certo limite disso. Entendeu? Chegou num certo limite. Chegou num limite que explodiu, na verdade. Né? Enfim, agora acho que tem que começar a entender de novo. Né? Enfim, não sei. Não sei. Tem que pensar. É isso. Sei lá, a gente continua a conversa aí, enfim. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pela presença.